Amados irmãos, eu os convido a abrir vossas Bíblias, dando sequência à exposição do livro de Neemias. Leremos hoje, nesta noite, Neemias capítulo 4. Leremos do versículo 1 ao 23. Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao 23. O tema do sermão desta noite é Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam que tocava a trombeta, estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Deus forte, confiamos no Teu infinito amor, Pai. É o Senhor quem peleja pelo Seu povo. É o Senhor quem nos vê agora. É o Senhor quem nos contempla, mas é o Senhor também que luta as batalhas do Seu povo, Pai. Faz-nos descansar, faz-nos refletir, Pai. Faz-nos ter paz. Queremos confiar, queremos perseverar, queremos vigiar, queremos servir fielmente a Ti, Pai. Abra agora aos nossos corações, Pai, para que a Tua palavra encontre morada, para que os nossos ouvidos ouçam a Tua voz, para que os nossos olhos vejam o que o Senhor vê, para que sintamos o que o Senhor sente, Pai. Guia-nos, Deus, neste sermão, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como é bom estar aqui diante de vocês. Às vezes, com a rotina acelerada, a gente acaba esquecendo do prazer que é estar na casa de Deus. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer que é muito bom estar aqui adorando ao nosso Deus com vocês. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade. O tema do sermão, como eu disse, é: o Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. Como Deus luta por nós quando tudo parece estar contra nós. Como Deus luta por nós quando tudo parece estar contra nós. Parece até o resumo do dia de hoje, né, pastor Gabriel? Tudo esteve contra nós, todos os planos, quase todos os planos foram frustrados. Parece que às vezes é assim, parece que tudo está contra nós. Mas como Deus luta em favor de nós? Desde o início do livro, o Senhor tem nos ensinado, através da vida de Neemias, que a restauração não começa com força humana, não começa com ativismo, não começa com disposição para agir, mas a restauração espiritual começa com a vontade de Deus. Ela começa na dependência dEle. No capítulo 1, vimos que a restauração começa de joelhos, quando o copeiro do rei Artaxerxes, Neemias, ora ao Senhor por uma oportunidade, e assim o Senhor lhe abre uma porta. No capítulo 2, aprendemos que a boa mão de Deus guia o servo que ora e age com coragem. No capítulo 3, aprendemos que a restauração acontece através do zelo e da unidade do povo de Deus. O trabalho é feito com zelo, deve ser feito com zelo e com um povo unido, quando cada família toma parte da responsabilidade na reconstrução. Entretanto, agora, enquanto os muros são reconstruídos, aqui no capítulo 4, a oposição se levanta ao mesmo tempo. O inimigo não esperou os muros se levantarem, mas quando os muros chegam ali pela metade, Sambalate confronta o povo de Deus, roubando e sequestrando a alegria. A oposição cresce em camadas aqui. Primeiro, a zombaria, depois a ameaça e depois a guerra. Cada nova investida do inimigo sustenta o seu povo. Cada investida do inimigo revela não apenas a fúria dos inimigos contra o povo, mas também contra Deus. Deus não apenas chama o seu povo para trabalhar,
Ele mesmo luta as nossas batalhas. Ele nos fortalece abrindo mares e fechando bocas de leões, nos fortalece com promessas, nos fortalece quando confiamos, quando tudo parece estar perdido, com palavra derrubando fortalezas por meio da verdade. O Senhor, através da Bíblia, tem demonstrado que sim, Ele batalha por nós, Ele peleja por nós, e por isso o Senhor é digno de confiança. Mas a maneira como Deus luta não anula a participação do povo, porque muitas vezes o Senhor não nos livra das batalhas, mas nos dá forças em meio às batalhas. Às vezes, o Senhor muda sim as circunstâncias, outras vezes, o Senhor muda o coração. Por isso, à luz de Neemias 4, como devemos responder ao Deus que peleja por nós? Como devemos responder a um Deus que está constantemente batalhando e fortalecendo o seu povo? E, em primeiro lugar, confiando no Senhor. Neemias, do versículo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao 6, diz: Quando Sambalate soube que estávamos edificando o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão, acabarão a obra num só dia? Ressuscitarão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caiam os seus insultos sobre a cabeça deles e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A oposição à obra de Deus começa com o escárnio. Sambalate e Tobias não atacam com armas, mas com palavras. Zombam da fé, da força e da capacidade do povo. O escárnio aqui é uma arma psicológica, mais perigosa que uma arma física. Zomba, mexer com a moral, mexer com a reputação, mexer com o cérebro. E toda a nossa atividade emocional é uma artimanha do inimigo. Primeiro começa zombando. Vocês são fracos. Ressuscitarão isso aqui? Vocês sacrificarão isso aqui? Nós sabemos, o povo de Israel é um povo minúsculo, sem poder, sem força, fracos, pobres. Vocês nem são unidos. Era assim a arma. A hostilidade dos inimigos cresce juntamente com o avanço da obra. Mas Neemias responde de modo radical. Ele não debate, ele não discute. Neemias ora. Neemias ora. Neemias vai falar com o Senhor. E em sua oração, Neemias relembra a Deus que o desprezo ao povo é um desprezo ao próprio Deus, assim como Neemias aprendeu com o profeta Jeremias, sobretudo Jeremias capítulo 8. Toda afronta ao povo de Deus é uma afronta a Deus. Então, enquanto os inimigos se inflamam em ira, o povo é convocado a se inflamar em fé. Diante da zombaria, o povo é convocado a orar e se inflamar em fé. A narrativa conclui dizendo que
todo o muro se cerrou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E a palavra aqui, traduzida por ânimo, significa literalmente coração decidido, coração disposto. Ânimo não é uma emoção passageira. Você não recebe este tipo de ânimo ligando no YouTube e assistindo uma palestra de coaching. Não adianta clicar lá no coach Paulo Vieira e descobrir isso, receber ânimo da parte do Senhor. Não. Este ânimo aqui é literalmente coração decidido. É dom que vem de Deus, não uma mera disposição humana. Em outras palavras, a fé que confia é uma fé que decide continuar animada, mesmo quando o mundo zomba dela. A zombaria pode paralisar, é verdade, mas o ânimo que vem do Senhor faz com que você continue mesmo diante da zombaria. O escárnio que Neemias enfrentou antecipa o que Cristo enfrentaria séculos depois. Na cruz, o Filho de Deus ouviu zombarias semelhantes, amados irmãos. Lembre-se que Mateus, capítulo 27, versículo 42, está escrito: os zombadores dizem de Jesus, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? Mas diferentemente de Neemias, que apenas confiou que Deus interviria, Cristo é o próprio Deus intervindo. Ele é digno de confiança, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas, Ele é o pastor fiel que dá a sua vida pelas ovelhas, o autor e consumador da nossa fé e, principalmente, o Deus que não mente. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Neemias confiou em Deus diante da zombaria, mas Cristo confiou no Pai enquanto era zombado. E porque Ele venceu a cruz e ressuscitou, Ele sim é digno da sua confiança. Ele sim é digno da sua paz. Ele sim é digno do seu repouso, amado irmão. Deus está no controle. Diante da zombaria, descanse. Durma no barco, se possível. Saiba que Deus está no controle de todas as situações. Certa vez o menino caminhava com o pai. É verdade que toda a ilustração de pai e filho sempre me lembra Paulo e Pedro. Este e o meu Pedrinho. Mas certa vez, o menino caminhava com o pai. O pai era um excelente alpinista, experiente. Homem que passava firmeza. Vejam o Emir. Homem que passa firmeza. Experiente. Mas então, naquela experiência, para o menino tão ainda desprovido de experiências, aquela experiência se demonstrou significativa. Ao encontrar uma ponte que balançava, o pai disse, com toda a sua experiência, ao menino: meu filho, me dê a sua mão, eu vou segurar a sua mão e nós passaremos por esta ponte que balança. Mas o menino então respondeu: não, pai, eu é que seguro a sua mão. Eu que seguro a sua mão. O pai, experiente, sorriu e disse: meu filho, se você segurar a minha mão, quando o vento soprar na rede, você soltará a minha mão por causa do medo. Mas se eu, o pai experiente, segurar a sua mão diante do vento, diante do balançar da rede, eu segurarei a sua mão, porque o medo não pode me paralisar. Eu sou um pai experiente, eu sou um alpinista experiente, eu segurarei a sua mão.
Isso contradiz, de fato, a música segura a mão de Deus, segura a mão de Deus, e ela te sustentará. Meus amados irmãos, a verdade desta noite é que se você segurasse a mão de Deus com essa sua fraqueza, você largaria a mão de Deus no primeiro sopro do vento. Eu oro para que você hoje ore do fundo do seu coração e diga: Senhor, eu sou fraco, eu não vou conseguir segurar a sua mão, mas segura a minha mão, porque passarei por momentos difíceis, passarei por tempestades, passarei por ventos que balançarão esta ponte, mas se o Senhor segurar a minha mão, de maneira alguma eu serei arrebatado diante do vento. Segure na mão de Deus, mas peça ao Senhor para que Ele segure a sua mão. E aí, de igual modo, nesta semana, eu desci do carro, Pedrinho desceu comigo, sempre muito enérgico, ligado no 440 volts, que puxou da mãe. O pai é tranquilo. E ao chegarmos no restaurante, ainda na calçada, com carros que passavam para lá e para cá, num ritmo frenético, Pedrinho deu a mão para mim, eu dei a mão para o Pedrinho e segurei. E ele disse assim: não, papai, assim não, me segure assim. Assim. Então eu segurei Pedrinho pelo pulso e saí andando com ele até o restaurante. Achei engraçado aquilo, mas pensei: uau, se é Pedrinho que segura a minha mão, quando ele vê um carro, ele correrá. Não só porque ele é apaixonado por carros, mas também ele pode ter medo e soltar minha mão e ir embora. Mas ele disse: papai, não, segure minha mão assim. Assim. Eu disse esta ilustração para que isso permeie a tua mente. Quando Deus segurar a tua mão, saiba que você fez assim com Deus. Senhor, Pai, segura assim minha mão. Não deixe que segura aqui não. Aqui pode soltar. A mão escorrega, mas segura aqui. Segura aqui, porque se depender da minha força, se depender da minha coragem, eu largarei a mão. Assim é com Deus, é o Senhor que segura a nossa mão. Quando as pessoas ridicularizam a sua confiança no Senhor, o que você faz? Quando as pessoas zombam, você permite ser enfraquecido ou permanece firme, confiando no seu Deus? Quando zombarem da sua fé, amado irmão, não duvide do seu Deus. Quando duvidarem da sua missão, siga com confiança. Deus não o chamou para discutir com ninguém, principalmente nas redes sociais. Simplesmente confie em Deus. A palavra nos confirma, e este é o meu versículo favorito. Porque quanto aos olhos do Senhor, passeiam por toda a terra, para se mostrar poderoso, ou numa outra versão, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quanto aos olhos do Senhor, passeiam por toda a terra, para se mostrar poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16, versículo 9. Os olhos do Senhor passeiam pela terra para se mostrar poderoso a você, que tem coração totalmente entregue a Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. O braço dele, segundo a sua boa vontade, é o que se move em nosso favor. E nenhuma zombaria pode deter o avanço de quem constrói sob o olhar do Pai. Nenhuma zombaria pode deter o avanço de quem constrói sob o olhar do Senhor. Confie no Senhor. Como devemos responder
ao Deus que peleja, em primeiro lugar, confie no Senhor. Mas ainda há uma segunda verdade. Como devemos responder ao Deus que peleja? Como? Vigiando e orando. Nos versículos 7 ao 12, lemos: Mas ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Coligaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam entre eles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo por famílias com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A zombaria aqui dá lugar a uma ameaça real e concreta. Agora é a vera. Agora é a prova. O inimigo agora se organiza em torno de Jerusalém com estratégia. Samaria ao norte, os árabes ao sul, os amonitas ao leste e os asdoditas ao oeste. O texto descreve um cerco total contra o povo de Deus. A reconstrução do muro não era um projeto urbano, era uma declaração teológica. Jerusalém, a cidade de Deus, voltaria a ser o lugar da presença de Deus. Por isso, a oposição se torna violenta e em todas as direções. O inimigo não permitiria que isso acontecesse. Diante dessa ameaça, Neemias não recorre ao desespero, mas, mais uma vez, Neemias recorre a uma espiritualidade equilibrada. Neemias, então, invoca pela segunda vez o nome do Senhor e passa a orar. De fato, Neemias é um homem de oração, é um líder que ora, é um líder que chora. Por vários e vários sermões falamos sobre isso. Todas as vezes que Neemias se sente pressionado, Neemias ora. Então Neemias ora pela segunda vez neste capítulo, então ele invoca o nome do Senhor, mas após a oração, Neemias elabora uma estratégia de vigilância. Quem confia em Deus ora. Quem confia de verdade em Deus também age. Essa é a fé que trabalha, não porque duvida de Deus, mas porque sabe que o mesmo Deus que promete suprir as nossas necessidades também nos ordena trabalhar. Não é duvidar de Deus atravessar a faixa de pedestre e olhar para os lados. Não é duvidar de Deus trabalhar e fazer o melhor no seu trabalho e receber o seu salário no final ou no começo do mês. Não é. Neemias sabe que a sua liderança exige uma fé equilibrada. Precisa convocar o povo à oração, mas precisa também pensar numa estratégia de avanço. O texto também nos mostra que a luta não é apenas externa. Em Judá surge o desânimo. Já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito. E o verbo traduzido aqui para desfaleceram indicam exaustão interior. A estratégia de Neemias dizia que o povo deveria orar enquanto um outro povo trabalhava. Mas
Orar, meus irmãos, é um trabalho que dispensa de você uma energia muito pesada também. Então o povo começa a reclamar, porque se lá antes o povo tinha ânimo, coração disposto e decidido, agora o povo começa a ficar cansado, porque eles esperavam descansar. E este é um tapa sem mão em nossas faces, porque São Paulo demanda um ritmo intenso de trabalho. Se bobearmos, somos consumidos com esta rotina doentia. E a oração sempre é deixada para últimas consequências, para a última hora do dia, quiçá, o último minuto do dia. Mas aqui o Senhor está nos ensinando, através da história de Neemias, que, em primeiro lugar, a oração, depois o trabalho. O que se espera diante de uma batalha como essa é que a gente encontre um descanso em uma hora ou outra. Mas o texto nos afirma algo que nos chama a atenção. O que o povo encontra após receber a proteção de Deus não é férias, não é descanso, mas é mais trabalho, mas é mais oração. Evidentemente que o descanso deve ter um lugar e um espaço em nossos corações, em nossas vidas, mas diante da batalha, o povo de Deus é chamado a continuar batalhando. Há pessoas que entram em nossas igrejas e, após receber suas bênçãos, vão embora, se despedem de Deus, já foram abençoados e não voltam. Mas após receber a bênção de Deus, ainda há um trabalho. Após receber a vitória, ainda há um trabalho. Você conquistou o seu sonho? Ainda há um trabalho. Muitas pessoas se decepcionam, porque na ânsia de querer, quando possui, descobre que aquilo não era tudo o que queriam ter, e também descobre que ter aquilo demanda também trabalho. Eu encontro muitas pessoas, muitas mulheres que querem ter filhos e que têm dificuldade para engravidar. Mas se você tem dificuldade de engravidar, eu quero dizer a você, sabe o que espera após a realização desse sonho? Trabalho. Se você quer trabalhar numa grande multinacional, sabe o que espera neste sonho? Trabalho. A gente só vai descansar mesmo na eternidade, amados irmãos. E ainda assim, lá também trabalharemos. O povo orava e o povo trabalhava. Mas, olha que coisa legal. Neemias sabe que a perda de ânimo esvazia a alma e paralisa a fé. E é possível que o cansaço do povo tenha sido agravado pela própria vigilância. O campo de batalha não é apenas o muro, o campo de batalha também é o coração. Antes de vencer os inimigos, Neemias precisa ajudar o povo a restaurar as forças e as esperanças. Cristo encarna perfeitamente o princípio vigiai e orai. Quando a conspiração contra ele se intensificou, Jesus não fugiu, nem se precipitou, mas retirou-se para orar. Na noite da traição, repetiu o mandamento que resume Neemias 4, versículo 9, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nele, em Cristo, a oração e a ação encontram um equilíbrio absoluto. A dependência perfeita do Pai e a obediência perfeita à missão. Cristo também nos ensinou que a vigilância deve ser acompanhada de prudência. Ele disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E que antes, essa afirmação é maravilhosa, antes de construir uma torre, você deve calcular o custo dela.
Ele nos chama a sermos estratégicos também. Assim como o Senhor conduziu o povo a orar e vigiar, através da liderança de Neemias, para reconstruir muros físicos, Cristo conduz sua igreja hoje para orar e vigiar, para edificar pessoas vivas como pedras espirituais. Cristo, sim, é o modelo de fé que trabalha e a força que sustenta o trabalho. Aqui está a teologia condensada da coragem. No versículo 14, Neemias afirma: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Primeiro, Neemias nos convida a não temer. Temer não é o oposto de ter fé. O perigo é real, é verdade, mas Deus é maior. Continue a não temer, continue a não temer, mas sabendo que Deus é maior. Segundo, Neemias nos convida a lembrar-vos do Senhor, a lembrar de quem Deus é. A memória do caráter de Deus é a fonte de toda a coragem. O Senhor aqui é chamado de grande e temível, títulos usados na aliança de Moisés. Grande fala da sua soberania e temível da sua santidade. Em terceiro, Neemias afirma: pelejai. Pelejar não é só batalhar, mas perseverar, persistir, insistir. A lembrança que Deus leva à ação. Fé verdadeira não paralisa, ela mobiliza. Há trabalho a fazer. Neemias age como pastor e general, exortando o povo a confiar e a continuar confiando no Senhor. Amado irmão, quando o medo cerca por todos os lados, você busca refúgio em Deus ou tenta resolver tudo pela força dos seus braços? Quando a igreja precisa encarar de frente uma ameaça, ela vai à oração ou ela vai à paralisação? Ore antes de agir. Ore enquanto age e ore depois de agir. Deus nos chama hoje a vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Como devemos responder ao Deus que peleja por nós? Confiando no Senhor, vigiando e orando. Mas em terceiro lugar, perseverando no Senhor. Versículo 15 ao 23 diz: quando os nossos inimigos ouviram que já sabíamos do intento deles e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudo, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada cingida à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a nós. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que nos sirvam de guarda de noite e trabalhem de dia. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas vestes. Cada um tinha sua arma e a mão direita. Após o encorajamento do versículo 14, o capítulo mostra o resultado. O povo persevera, porque Deus frustrou os inimigos. Ele disse: voltamos ao muro, cada um à sua obra. E essa frase resume bem, amados irmãos, a essência da perseverança cristã. Depois da ameaça e da vitória, como eu disse, volta-se ao trabalho e não às férias.
Quem cuida das coisas de Deus sabe que não é apenas vencer batalhas, mas continuar edificando após elas. O toque da trombeta aqui simboliza também a unidade e prontidão espiritual. Ninguém luta sozinho. O povo é convocado a agir coletivamente ao menor sinal de ameaça. A frase, "O nosso Deus pelejará por nós", é a confissão pública de que a vitória pertence a Deus, mesmo quando as mãos humanas seguram as armas. O texto conclui com uma cena de dedicação extrema. O trabalho vai do raiar do dia até o sair das estrelas. E ninguém troca de roupa. Para quem não gosta de tomar banho, esta seria uma boa oportunidade. Esses detalhes não são apenas descritivos, são símbolos de fidelidade contínua, de comprometimento com a obra. O povo vive em estado de prontidão constante, consagrando cada momento do seu dia a Deus. A mensagem de Neemias, "Não temas, lembra-te do Senhor", encontra o seu pleno cumprimento em Cristo. Jesus enfrentou o maior complô da história, Satanás, o pecado e a morte, e mesmo assim confiou no Pai ao dizer: "Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito". Cristo é o verdadeiro guardador da fé, o Filho que venceu o medo com lembrança da fidelidade ao Pai. Se Neemias encorajou o povo a lutar pelas famílias e pela casa, Cristo lutou por todo o seu povo espalhado pela terra. E ainda hoje edifica sua igreja, garantindo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Assim como Deus pelejou por Jerusalém, Cristo peleja por você. Você, quando o medo o ameaça, você lembra quem Deus é ou quem o inimigo parece ser? Quando a oposição o cerca, você se paralisa pelo pavor ou se levanta lembrando-se do Deus que é grande e temível? Amados irmãos, para concluir, através deste 4º capítulo, aprendemos que precisamos confiar no Senhor. Aprendemos também que precisamos orar e vigiar em todo o tempo. Aprendemos também que precisamos perseverar no Senhor. Toda a força de Neemias 4 está na mão invisível de um Deus que peleja por nós. A verdadeira reconstrução de Jerusalém aponta para o Cristo que veio reconstruir o coração humano. É Cristo que é o novo Neemias, o construtor que desceu das alturas para erguer o muro inabalável da redenção. Por isso, a confiança do cristão não repousa em sua própria perseverança ou em sua própria força e nem tampouco no que tem guardado no banco. A confiança do cristão repousa no Cristo que perseverou por nós. A teologia da cruz é o clímax da teologia de Neemias. O Deus que peleja por nós é o mesmo Deus que salva e a sua graça é irresistível. Isto nos basta. Agora, lembre-se de um detalhe do texto. Neemias colocou um homem com uma trombeta ao seu lado, como registra o versículo 18 e versículo 20. A função dessa trombeta era convocar o povo, e se o inimigo atacasse em algum ponto, o som chamaria todos para lutarem juntos. Essa trombeta era um sinal de alerta, de comunhão e de confiança. Ela unia o povo de Deus em volta da presença de Deus no meio da batalha, mas essa trombeta também aponta para algo muito maior. A trombeta ecoa através dos séculos e anuncia a trombeta final, que soará quando Cristo voltar em glória. Um dia ouviremos a trombeta soar
e saberemos que o Deus que peleja por nós, enfim, venceu todas as batalhas, venceu todas as guerras. Não haverá mais necessidade de virmos à igreja prestar culto, ou acordar de manhã para trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa. É o Senhor que peleja por nós e que vence esta guerra. Um dia, novamente, a trombeta soará. Cristo não apenas luta conosco, Cristo é também a nossa vitória. Por causa da luta de Cristo e por causa da sua vitória, fomos alcançados pela graça de Deus. Quando a última trombeta soar, o universo não ouvirá o som da guerra, mas o cântico dos redimidos. E assim diz a palavra do Senhor: o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. A batalha terminou, a obra foi concluída, a cidade foi edificada e o nome do Senhor, que está acima, sobre todo nome, brilhará para sempre, de geração em geração, até a eternidade. Portanto, amada igreja do Senhor, não temas, continue edificando, continue lutando, continue esperando, pois o Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E enquanto a trombeta final não soa, seguimos com a espada em uma das mãos e a pá na outra, certos de que o nosso Deus peleja por nós. Que o Senhor Jesus continue a levá-lo a confiar, vigiar e orar e perseverar nele até o fim. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Enquanto a equipe de louvor vem para cantar, os convido a fechar os seus olhos, porque a batalha é grande, mas o nosso Deus é maior. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus bondoso, Deus temível, é o Senhor que peleja por nós, Pai. E se o nosso coração ainda está indeciso, e se o nosso coração ainda está medroso, Pai amado, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor derrame agora sobre nós a tua coragem, o teu amor, a tua graça e a paz que excede todo e qualquer entendimento, Pai. Fala, Senhor Deus, e que cada coração seja impactado pela força do teu evangelho, Pai. Fala também, Senhor Deus, a esta pessoa, Pai, que está aí através do YouTube, vendo e assistindo o culto, Pai. Que o Senhor opere com graça, com saúde, com livramento, com milagres, com intervenção, Pai. Que os nossos corações sejam fortalecidos em Ti, Pai. E que aprendamos a confiar, mesmo em meio à zombaria, às ameaças, ao desemprego, à falta de dinheiro, à falta de amor dos nossos cônjuges, ou dos nossos pais, ou dos nossos filhos, à falta de consideração que aquela pessoa deixou de ter por nós, que aprendamos a confiar em Ti, Pai. É o Senhor que peleja por nós, e é o Senhor que batalha, mesmo quando dormirmos, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não vemos, Pai, o Senhor está pelejando por nós, Pai. Que o nosso coração se mantenha firme até a última trombeta e que a nossa vida continue a ser púlpito que o Senhor gosta de pregar, em nome de Jesus. Amém.